Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou revisitar o conceito de raiz quadrada e nós vamos aprender de uma vez por todas a calcular o que é a raiz quadrada, a entender o que é uma raiz quadrada e por aí vai. Então olha só, recapitulando, tá? Raiz quadrada. Então essa é uma das pequenas pílulas de matemática para a gente entender como fazer. Para começar, o que é raiz quadrada, né? A raiz, ela vem do latim, radix. E radix significa lado. Então, radix quadrada seria o lado do quadrado, tá bom? Então, o lado do quadrado. Tá, por que eu estou falando isso? Eu estou dando uma noção geométrica, então, do que a raiz quadrada representa. Então, a gente vai pensar no seguinte. Se eu tenho um quadrado de área 4, por exemplo, certo? Então, nós diríamos que o lado desse quadrado, o lado do quadrado de área 4 vale 2. Nós já sabemos calcular áreas, sabemos que a área de um polígono como esse, de um retângulo, um quadrado, é simplesmente a base vezes a altura. No caso, como ele é um quadrado, é lado vezes lado. Então, lado vezes lado, certo? Eu estou dizendo que lado vezes lado é igual a 4. Então, calcular a raiz quadrada de 4 significa encontrar o lado do quadrado de área 4. Bom, nós sabemos que o número que vezes ele mesmo dá 4 é o 2. Então, o lado do quadrado de área 4 é 2. Portanto, a raiz de 4 é igual a 2, certo? Tudo bem? Então, o significado de raiz quadrada é, para todos os fins, esse: saber qual é o valor do lado de um quadrado com determinada área. E aí, para isso, nós temos diferentes métodos. Vamos considerar algumas raízes elementares, assim, algumas raízes simples. Por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é a raiz quadrada de 9. Bom, lembrando da tabuada, basta saber qual número vezes ele mesmo dá um número 9. Se você tiver como consultar uma tabuada, ou se você lembrar da tabuada, você sabe que esse número é o 3, certo? Mesma coisa para o 16, por exemplo. Que número vezes ele mesmo dá 16? Esse número é o 4. E até certo ponto a gente consegue lembrar imediatamente, lembrar de cabeça como é que faz isso, mas a partir de determinados números nós já não temos decorado qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá aquele determinado valor. Então, por exemplo, eu vou assumir que a gente já sabe todos os números aqui até a raiz de 100, que é a última tabuada que a gente aprende na escola, que é 10 vezes 10, certo? 10 vezes 10 é igual a 100, então a raiz de 100 é 10, tá bom? Beleza, vamos pegar agora o problema da raiz quadrada de um número como o 144. Então eu quero descobrir a raiz quadrada de 144. De que formas eu posso fazer isso? Eu vou começar da mais intuitiva possível, que seria tentando aproximar de raízes que eu já conheço. Então, qual é a maior que eu conheço? A maior que eu conheço é o 100. Então, eu sei que a raiz de 144 é maior do que a raiz de 100, porque 144 é maior do que 100. Então, daí, eu poderia começar a testar vários números. Eu poderia começar a testar 11 vezes 11 e ver se dá 144, 12 vezes 12 e ver se dá 144, 13 vezes 13 e ver se dá 144, e por aí vai até eu achar um. Mas, para tentar por essa aproximação, nós podemos fazer de um jeito um pouco mais esperto. Por exemplo, olhando para o último dígito aqui. Eu sei que o último dígito é 4, certo? Então, eu posso pegar uma lista de produtos, né, de números por eles mesmos e ver quais terminam em 4. Então, essa lista é muito simples de fazer. Eu faço 1 vezes 1, que é igual a 1. 2 vezes 2, que é igual a 4. Olha só, aqui termina em 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. Olha só por que é importante a gente ter decorado a tabuada. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. E 10 vezes 10, que dá 100, certo? Então, dessa lista aqui, quantos terminam com 4? O 2 e o 8. Então, eu já sei que o último algarismo
aqui, do número que vezes ele mesmo dá 144, tem que ser um 2 ou tem que ser um 8. Aqui nós teríamos o 18 vezes 18, por exemplo, né? Então eu tenho duas possibilidades. Eu vou testar para o primeiro, o menor possível, que é 12 vezes 12. 12 vezes 12, a gente pode fazer essa conta da forma que vocês já estão acostumados, né? Eu faço 2 vezes 2, que dá 4, 2 vezes 1, que dá 2, mais 1 vezes 2, que dá 2, 1 vezes 1, que dá 1. Então, aqui eu tenho como resultado 4, 2 mais 2, 4, 1 mais nada, 1, 144. Então, olha só, a raiz de 144 é 12, certo? Então, aqui é um método usando uma aproximação. A raiz de 144 é igual a 12. Existem outros métodos? Existem. Vamos ver agora quais são esses métodos. Olha só, o que eu vou fazer agora é calcular a raiz quadrada de cada um desses números, tudo bem? Nem todos têm uma raiz quadrada exata. O que é uma raiz quadrada exata? Uma raiz quadrada exata significa ter um resultado, um número cuja raiz quadrada seja um número inteiro, tudo bem? Então, por exemplo, a raiz quadrada de 4 é 2. 2 é um número inteiro, então 4 possui raiz exata. Qual deve ser a raiz quadrada de 5? Bom, 5 não tem a raiz quadrada que seja um número inteiro. Afinal de contas, veja, a raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3. 5 está entre 4 e 9, então a raiz quadrada de 5 tem que estar entre 2 e 3. Entre 2 e 3 não tem nenhum número inteiro, então a raiz de 5 não pode ser um número inteiro. Sendo assim, nós dizemos que 5 não possui raiz quadrada exata. Vamos calcular aqui as raízes quadradas de cada um desses. Eu vou começar pela raiz de 225 e vou utilizar um método chamado fatoração. Eu vou fatorar o meu número e vou encontrar a raiz quadrada dele usando isso. Então, olha só, 225, a primeira coisa que eu vou fazer é ir dividindo ele, certo? Então, eu vou começar dividindo pelo menor número inteiro possível, o menor número natural, aliás, possível, positivo, né? Tirando o 1. Então, por 2, eu consigo dividir? Não consigo, porque 225 é um número ímpar e 2 só divide números pares. Por 3, eu consigo dividir? Bom, a gente pode testar. Por 3, eu consigo dividir. Então, 225 dividido por 3 é igual a 75. 75. 75. Agora eu vou dividir ele de novo pelo menor número possível. Não dá para dividir por 2, porque ele é um número ímpar. Será que dá para dividir por 3? Então, sim, 75 dividido por 3 é igual a 25, certo? Agora a gente vai tentar de novo dividir. 25 é divisível por 2? Não. É divisível por 3? Não. É divisível por 4? Não. É divisível por 5? 25 é divisível por 5. Então, o menor número que a gente consegue encontrar que divide o 25 é o 5. 25 dividido por 5 dá 5, certo? 5 dá para dividir por algum número? Dá, pelo próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1. Quando chega no 1, acaba a nossa fatoração. Então, a gente sabe que o número 225 ele pode ser escrito como 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Como eu quero a raiz quadrada, eu vou pegar aqui aos pares. Então, 225 é igual a 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Isso significa que a raiz de 225 é igual a raiz de 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Como tudo que está aqui dentro está ao quadrado e eu não tenho nada somando, eu tenho um produto, eu corto esse quadrado com a raiz, esse quadrado com a raiz. Então, a conclusão que eu chego é que a raiz quadrada de 225 é igual a 3 vezes 5, que é igual a 15. Está resolvido o nosso problema. Bom, em outras palavras, vocês poderiam simplesmente pegar aqui os pares e ver que 3 vezes 5 já é a raiz de 225. Para o 256, posso fazer a mesma coisa. Eu vou fazer 256 e vou dividindo. 256. Dá para dividir por 2? Dá, afinal de contas é um número par. 256 dividido por 2 é igual a 128. Dá para dividir por 2? De novo, dá. Dividido por 2, 64. 64 é divisível por 2? Sim.
dá 32. 32 por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Bom, ele só tem fatores 2. Então, nós podemos agrupar aqui de 2 em 2. 3, 4. 4 vezes o número 2 aparece aqui. Então, a raiz quadrada de 256 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aparecem 4 pares de número 2. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, a raiz quadrada de 256 é 16. Certo? Vamos fazer o mesmo aqui para a raiz quadrada de 300. Vamos lá. 300. 300 dá para dividir por 2? Dá. 300 dividido por 2 dá 150. 150 dá para dividir por 2? Dá. 150 dividido por 2 dá 75. 75 dá para dividir por 2? Não. Então vamos tentar o próximo. Por 3. 75 dividido por 3 é a conta que nós fizemos aqui no começo. É igual a 25. 25 dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 5. Que dá 5. Por 5 dá 1. Acabou. Está fatorado o nosso número. Aqui, então, eu vou pegar os pares. Aqui eu tenho um par de 2. Aqui eu tenho um par de 5. E o 3 ficou sozinho. Então, eu vou escrever que a raiz quadrada de 300 é igual. Os que têm par ficam para fora da raiz e se multiplicam. Então, 2 vezes 5. E quem não tem par fica dentro de uma raiz. Desse jeito. 2 vezes 5 vezes a raiz de 3. Portanto, a raiz de 300 é igual a 2 vezes 5, que dá 10. E a raiz de 3 eu copio. Desse jeito. A raiz de 300 é igual a 10 vezes a raiz de 3. E isso já é uma resposta, tudo bem? Você já pode deixar um número desse jeito. Isso já é um número, 10 raiz de 3. Nós podemos tentar escrever ele na forma decimal e eu vou ensinar para vocês como faz isso aqui para calcular a raiz de 17. Como eu faria para calcular a raiz de 17? Eu teria que fatorar? Um pouco complicado, porque o 17 é um número primo, então ele não é divisível por ninguém a menos do 17. Então, como é que eu faria? Eu teria que calcular através de aproximações. Eu pensaria no seguinte: quais são os números que têm raiz quadrada que estão em volta do 17, o anterior e depois dele? Bom, antes dele eu tenho 16, e a raiz de 16 é 4, e depois dele eu tenho 25, e a raiz de 25 é 5, certo? Então eu sei que a raiz de 17 está entre 4 e 5. Então, a raiz de 17 é maior do que 4, porém menor do que 5. O que eu posso fazer agora é ir por tentativa e erro. Então, eu vou tentar com um número que seja maior do que 4 e menor do que 5. Por exemplo, o 4,5. Então, o que eu faria seria 4,5 vezes 4,5 e eu veria se isso dá perto de 17. 4,5 vezes 4,5 é igual a 20,25. Isso já passou do 17, então 4,5 não funciona. Vou tentar com um número menor. Vou tentar com 4,1. 4,1 vezes 4,1. E vamos ver qual é o resultado disso. 4,1 vezes 4,1 é igual a 16,81. E isso é menor do que 17. Então não é um valor que nos serve. Mas eu sei que é menor. Agora, no lugar de estar entre 4 e 5, eu estou entre 4,1 e 4,5. Eu já tenho menos números para testar. Então eu vou testar agora com 4,2. 4,2 vezes 4,2. E o resultado é 17,64. Isso já é maior. Então eu sei que a raiz do 17 é maior do que 4,1 e menor do que 4,2. Então eu sei que a raiz de 17 é 4,1 alguma coisa. Fazendo aqui eu começaria a chutar valores para descobrir qual é a segunda casa. Então eu posso tentar 4,11, 4,12, 4,13, até chegar no que se aproxime melhor. E depois de fazer várias contas, a gente consegue perceber que a raiz de 17 é aproximadamente 4,123.
e tem infinitas casas aqui, mas essa é uma outra forma de calcular a raiz quadrada. Em geral, nós não utilizamos esse método no dia a dia, a menos que nós queiramos uma medida para fazer um desenho ou, de repente, cortar uma quantidade de papel e por aí vai. Vocês devem se lembrar da proporção da folha de papel, que é a raiz de 2, então a proporção essa folha sulfite ela tem 29,7 centímetros por 21 centímetros, e esse 29,7 ele vem de uma proporção envolvendo raízes quadradas que são calculadas dessa forma, tudo bem? Mas em geral, o método mais útil de se calcular raiz quadrada é ou usando as aproximações inteiras, como nós fizemos anteriormente, ou decompondo o número dessa forma em fatores primos e pegando os pares.